Antes de iniciarmos o estudo sobre interpretação jurídica, é preciso fazer uma distinção entre o mundo real e o mundo ideal. Lembrando que o mundo jurídico ele é realizado para o mundo ideal. Por isso que o mundo jurídico, ou direito, é chamado de o dever ser, porque ele aponta para o mundo ideal. E dentro desse mundo nós temos alguns atores, que é o juiz, o advogado, o jurisdicionado e o legislador. No mundo ideal, nós teremos a figura do juiz isento, do advogado imparcial, do jurisdicionado verdadeiro e do legislador, o político ideal. E aqui nós estamos falando do político que tem visão sobre a polis, ou seja, se importa com o todo e não com o particular. Entretanto, quando a gente observa o mundo real, ou seja, aquele que nós vivemos efetivamente, não o mundo jurídico, o mundo do direito, ou o mundo da lei, que é fictício, nós nos deparamos com um juiz que é influenciado por outros motivos, que não somente a justiça, o advogado que também é influenciado, que não somente por justiça, ou seja, não é imparcial, e nem o juiz é imparcial, porque a realidade é essa, o jurisdicionado, que utiliza da lei, influenciando ou sendo influenciado por outros também, e temos o legislador manipulável, que é aquele que utiliza o direito em prol de alguns grupos ou mesmo em prol de si mesmo, como a gente observa muito no Brasil. Portanto, é um político como a gente entende, porque hoje, quando a gente fala em político, a gente fala em uma figura perniciosa, uma figura que faz mal para a sociedade. Ele não faz bem. E realmente, o aproveitador, aquele que se beneficia do cargo que tem. E lógico, por força disso, ele é manipulável, porque à medida que você tem mais condições financeiras ou mais amigos, você consegue mudar as leis, ou alterar as leis de acordo com o seu favor, ou de acordo com o seu querer. E esses atores, eles se utilizam das ferramentas que o direito dá para eles para poder fazer a sua própria vontade. Ou seja, o juiz interpreta e aplica a lei, o advogado manipula os instrumentos jurídicos, e aí pode manipular para o bem ou para o mal, os jurisdicionados se beneficiam dos instrumentos jurídicos, e aqui nós podemos falar de empresas ou grandes empresas que se utilizam do sistema para atingir os seus objetivos e somente para isso. E aí nós temos o legislador que cria os instrumentos que são usados por esses atores que acabamos de falar. Lógico, nós vivemos em um mundo real, não vivemos no mundo ideal. Tudo o que a gente vai falar aqui, daqui para frente, tem relação com o mundo ideal. Por isso que quando a gente falar em justiça, ou quando falar em aplicabilidade de determinados institutos, nós estamos falando do mundo ideal. Porque a regra, ou seja, aquilo que se vive no mundo real, não é isso. E a gente vai perceber isso mais para frente com outros exemplos. Assim, conforme já observamos, o direito ele não contém lacunas, conforme informa Garcia Mainés. Entretanto, a lei contém lacunas, porque a lei não consegue se adaptar ou alcançar todos os fatos que acontecem no dia a dia. Portanto, o ius scriptum, ou seja, aquilo que está escrito na lei, ele é diferente da realidade. Por força disso, toda a lei deve ser interpretada. E a interpretação é a busca da vontade da lei. Dessa forma, aquele que aplica a lei, ele busca descobrir o sentido e o alcance da lei, ou seja, a vontade da lei, não estando essa separado do ordenamento jurídico, do contexto histórico-cultural e da concepção de Estado, que para o nosso caso é o Estado democrático de direito, pelo menos é o que dizem. E como vimos, essa interpretação, que é o descobrir o sentido e o alcance da lei, é uma atividade de exegese. Entretanto, o exercício de interpretar a lei ele pode sofrer limitações. Esgotado então as possibilidades de interpretação da lei através da descoberta do sentido e alcance desta, ou ela sendo ainda lacunosa, o juiz deverá integrar a lei, ou seja, complementá-la, conforme está descrito no artigo 4 da LINDB,
que diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E ainda, conforme o artigo 140 do CPC, que diz que o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, e ainda que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Esse princípio é chamado de princípio da indeclinabilidade da jurisdição, ou também conhecido como princípio da obrigatoriedade da jurisdição ou princípio da inafastabilidade da jurisdição, que determina que quando um juiz não encontra uma lei para um determinado caso concreto ou essa lei não abarca o fato em si, ele deverá usar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito para poder resolver o caso em tela. Portanto, a interpretação, que também é conhecida como hermenêutica, que nada mais é do que uma atividade mental que busca o conteúdo da lei, ou seja, a vontade da lei, como observamos. Logo, toda a lei deve ser interpretada, dando origem, portanto, à norma jurídica, que já foi estudada em aulas anteriores, e caso você tenha o nosso fichamento, basta clicar nesse link e será direcionado ao fichamento respectivo. Assim, a interpretação, sendo uma atividade mental, tem como objeto a vontade da lei, que é diferente da vontade do legislador, pois, após uma lei ser publicada ou promulgada, como também é chamada, ela se separa do legislador, tendo, entre aspas, uma vida própria. Lembrando que, mesmo sendo separada do legislador, ela não está dissociada do ordenamento jurídico, do contexto histórico-social e da concepção de Estado. Em relação a isso, é possível aprofundar um pouco mais os estudos nas aulas de fundamentos jurídicos, quando falamos sobre a teoria tridimensional do direito. E caso você tenha o nosso fichamento, basta clicar aqui e será direcionado às aulas. Outro objeto da interpretação é o fato de que ela deve amenizar o rigor da lei, pelo menos deveria, conforme disposto no artigo 5º da LINDB, que informa que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Portanto, o juiz deverá observar os fins sociais, ou seja, a finalidade do direito, que teoricamente deveria ser a justiça, e as exigências do bem comum. Portanto, deverá observar a finalidade da vida social. Isso é chamado por alguns doutrinadores de equidade. No entanto, observe, o fato de muitos juízes não observarem os fins sociais e o bem comum, e para observar isso basta dar uma olhada nas sentenças, nas milhares de sentenças que temos, não invalida o sentido da lei. Portanto, esse deveria ser o objeto de ação do juiz, observar o fim social e o bem comum. Por fim, outra questão em relação à interpretação, cuja atividade mental tem por objeto a aplicação da lei ao caso concreto, pois, como vimos, a lei ela é genérica e, por ser genérica, deve ser interpretada para que se aplique a lei ao caso que está sendo julgado. E aqui é importante frisar que a interpretação e consequente aplicação do direito ao fato concreto é muito subjetivo, o que traz, atualmente, uma séria insegurança jurídica, porque muitas vezes você tem algo descrito na lei e o juiz, ou os advogados, ou mesmo o legislador, se utiliza de outros instrumentos para poder manipular a decisão final, através da interpretação jurídica, fragilizando dessa forma a lei. Por isso que muitas vezes nós temos várias leis esmiuçando determinadas situações jurídicas para impedir essa manipulação do sistema. Entretanto, podemos perceber que isso é muito frágil. Resumindo, a lei contém lacunas, porque o que está escrito é diferente da realidade e toda a lei deve ser interpretada, sendo essa interpretação uma atividade de exegese, que é eminentemente uma atividade mental, que busca a vontade da lei para aplicar ao caso concreto.